Desde o último domingo de dezembro, nós temos conversado sobre esse tema. Entre desertos e palácios, o desafio de uma vida sensível ao mover de Deus. Você que tem acompanhado essa série, sabe que nós estamos partindo de um pressuposto básico. Esse pressuposto é o seguinte: Deus está constantemente se movendo nas nossas vidas. Quer nós tenhamos conhecimento disso ou não, isso não muda o fato de que Deus está constantemente trabalhando em nós. Nós podemos não ter consciência do que Deus está fazendo. Nós podemos não ter consciência ou sensibilidade para perceber Deus fazendo. Mas Deus está fazendo algo em nós. Quer o seu momento de vida seja um momento de palácio, de prosperidade, de alegria, de bênçãos, quer o seu momento seja um momento de deserto, de dificuldade, de adversidade, de enfermidade, de crise financeira. Deus está se movendo neste lugar, nesse instante. Deus tem uma agenda para cada um de nós que se encontra neste momento, atento ao que nós estamos falando. O grande desafio é como nós aprendemos a nos tornar mais sensíveis a esse mover, à voz de Deus, ao toque de Deus nas nossas vidas. E nós temos procurado aprender um pouco disso estudando a vida de Davi. Nós começamos falando do momento inicial de Davi, quando adolescente, ainda com o pai, e a visita do profeta Samuel, que é enviado por Deus para ungir Davi, escolher Davi, capacitar Davi como o novo rei de Israel. E quando nós falávamos sobre isso, nós procuramos refletir sobre o desafio de discernirmos a voz de Deus e dissiparmos as resistências interiores que nós temos. Porque não basta a gente aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos também dissipar dentro de nós as resistências que nós temos quando ouvimos a voz de Deus. Mas depois nós trabalhamos aquele momento em que mudou completamente a vida de Davi, quando ele, ainda adolescente, enfrenta aquele guerreiro filisteu no vale de Elá. E aquele momento muda completamente a história de Davi, porque diz o texto bíblico, daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. A partir daí, nós vimos a ascensão de Davi no palácio. Davi se transforma num grande comandante do exército de Saul. Davi se torna conhecido no exército de Saul. Davi se torna conhecido dentre as pessoas do reino de Israel. Só que com isso, nós procuramos refletir sobre esse outro desafio. Como viver o ordinário como parte do extraordinário. Como nós podemos ver as tarefas mais básicas do nosso dia a dia, as questões mais ordinárias da nossa agenda, as pessoas mais simples que estão diante de nós no dia a dia, como um projeto que faz parte de algo extraordinário que Deus está construindo na história. Às vezes na história daqueles que estão diante de nós, às vezes na nossa própria história, às vezes na sociedade em que estamos inseridos. Mas com a ascensão de Davi, veio também a ira de Saul. Saul começa a ser consumido pela inveja na medida em que Davi se torna conhecido dentre as pessoas de Israel. E com isso, Davi tem que fugir para um deserto, e Davi vai passar num deserto aproximadamente 8 anos da sua vida, vivendo em cavernas, vivendo em cantos, vivendo no meio de pessoas foragidas da justiça, gente problemática. Davi viveu como uma espécie de paladino da justiça, usando aquelas pessoas procuradas pela justiça, pessoas endividadas, como um exército que protegia fazendeiros no deserto. Mas a maior parte do tempo, Davi teve que fugir
de caverna para caverna, porque Saul estava constantemente procurando para matá-lo, para acabar com a sua vida. Nós estudamos na semana passada acerca desse outro desafio. Como atravessar desertos com o coração irrigado. Porque todos nós vamos, ao longo da vida, enfrentar adversidades. Alguns estão talvez no olho do furacão da adversidade. Desemprego, enfermidade. Outros talvez não vivam uma adversidade tão explícita nesse momento, mas já passaram por alguma e certamente irão passar no futuro. E a grande questão é, como nós podemos atravessar esses períodos de adversidade sem fazer com que os nossos corações se transformem num grande deserto? Porque Davi vive 8 anos no deserto. Mas o período de deserto de Davi é um período de grandes construções poéticas, de grandes orações. Por exemplo, nós temos os Salmos de Davi, escritos, a grande maioria deles, nesse período de deserto. Se não fosse esse período de deserto, nós não teríamos muitos dos Salmos. Mudando de Davi para o apóstolo Paulo no Novo Testamento, se não fossem as prisões de Paulo, nós não teríamos as epístolas que nos abençoam até hoje. Como atravessar desertos, mantendo o coração irrigado? Após cerca de 8 anos de deserto, e aqui nós vamos entrar na segunda parte da história de Davi. Davi recebe a informação da morte de Saul e do herdeiro direto ao trono, Jonatas, o melhor amigo de Davi. Interessante que quando Davi recebe a notícia de que Saul morreu, o rei que o perseguiu por 8 anos, a pessoa que tentou matá-lo por 8 anos, quando Davi recebe a informação que Saul havia morrido, Davi chora. Davi chora copiosamente. Isso faz com que Davi seja reconhecido como rei de uma tribo de Israel, não de todo Israel, mas de uma tribo de Israel, a tribo de Judá. Mais tarde, Davi recebe outra notícia. Primeiro, da morte de Abner, a comandante-chefe do exército de Saul. A morte de Abner se dá numa grande traição. Uma traição cometida pelo comandante do exército de Davi. Davi havia entrado num acordo com Abner. Davi havia concordado com Abner pela paz. Mas Joabe, inseguro, ciumento, trama contra a vida de Abner. Chama Abner num canto. Diz para Abner que tem um segredo para contar para ele. E quando os dois estão a sós, Joabe, cruelmente, covardemente, enfia uma espada na barriga de Abner. Quando Davi fica sabendo disso, Davi chora. Davi chora. E aí chega a terceira informação. Isbosete, um herdeiro do trono de Saul, um homem frágil, fraco, inseguro, não tinha perfil algum para ser rei. Mas ele é morto cruelmente enquanto estava deitado na sua cama. 2 homens tramam contra a sua vida e o matam de maneira covarde. Quando Davi fica sabendo disso, ele chora. Sabe por que eu estou enfatizando o fato de que Davi chorou a morte dos seus inimigos? Porque, gente, nós estamos falando de um homem que viveu no deserto durante 8 anos, em meio a inúmeras batalhas. Nós estamos falando de um homem que viu muita morte na sua vida. Nós estamos falando de um homem que matou muitas pessoas na batalha. Nós estamos falando de um homem que conviveu durante anos com muitas mortes. Mas mesmo assim, ele ainda era capaz de chorar quando recebia a notícia da morte
de seus inimigos. Para mim, essa é uma das grandes provas que Davi, ele atravessa o deserto, mas com o coração irrigado. Ele atravessa o deserto, mas o seu coração não se torna árido. Porque o problema é que muitas vezes pessoas que atravessam adversidades por um período meio que prolongado, elas tendem a se transformar em pessoas amargas, pessoas azedas. A adversidade passa, mas a amargura fica. A crise é superada, mas o sentimento de rancor permanece nessa vida. Nós precisamos aprender a atravessar desertos, mantendo os nossos corações irrigados. Depois, Davi então é feito o rei de todo Israel. E a primeira coisa que Davi faz, quando se estabelece como rei de todo Israel, é juntar os seus homens para subir até a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava no centro do mapa de Israel. A cidade de Jerusalém era uma cidade estratégica, mas devido à sua posição sobre as montanhas, altamente protegida, porque todo aquele que quisesse atacar Jerusalém teria que atacá-la de baixo para cima, o que dava uma grande vantagem para aqueles que habitavam em Jerusalém. E Jerusalém, até esse momento, no coração de Israel, pertencia ao povo jebuseu. Davi sobe, Davi vence essa batalha, Davi estabelece o seu reino na cidade de Jerusalém, mas isso não é suficiente para Davi. Quando Davi vive o auge da sua história, rei de Israel, com uma cidade, um palácio e um trono, Davi determina algo muito especial. Davi determina que era hora de ir atrás de um símbolo da presença de Deus no meio da história de Israel, um símbolo que estava perdido há aproximadamente 30 anos. Eu estou falando da Arca do Senhor. Aquela arca que foi construída durante a peregrinação do povo de Israel no deserto, quando eles saíram do Egito. Aquela arca que Deus ordenou a Moisés para construir e que seria a representação da presença de Deus no meio do povo. Aquela arca que tinha dentro as tábuas da lei, um pouco de maná e a vara de Moisés. Aquela arca que representava tudo quanto Deus já havia feito e ainda iria fazer pelo povo. Só que 30 anos antes, os filisteus venceram uma batalha e roubaram a arca para o território filisteu. Davi, então, decide ir na direção de onde aquela arca se encontrava, e é um pouco sobre isso que nós vamos ouvir hoje. Mas antes, é importante a gente fazer uma pequena distinção. Para você entender a história de hoje, é fundamental que você entenda esse quadro que eu estou projetando aí. Esse quadro procura fazer uma distinção entre familiaridade e intimidade. São coisas bem diferentes. Eu posso estar familiarizado num local, mas não ser íntimo daquele local. Eu posso estar familiarizado com pessoas dessa comunidade, mas não ser íntimo de pessoas dessa comunidade. Eu posso estar familiarizado com as coisas da espiritualidade cristã. Eu já sei cantar alguns hinos, eu já sei cantar alguns cânticos, eu já sei até achar alguns versos bíblicos na Bíblia, eu já sei como vir na igreja e por que vir na igreja, mas isso não significa que eu esteja vivendo em intimidade com Deus. Presta atenção. Deixa eu falar um pouquinho sobre familiaridade. Familiaridade, ela é construída através do constante contato com algo ou com alguém. Exemplo, a primeira vez que você tentou chegar aqui na Chácara Primavera, bem possivelmente você não conseguiu. Por quê? Porque você não estava familiarizado com o nosso bairro.
Mas você insistiu e é por isso que você está aqui hoje. E depois, assim, da quarta, quinta vez que você vem, você se torna familiarizado com o bairro. Você não se perde mais, mas você não pode ousar. Você não faz caminho diferente porque você sabe que vai se dar mal. Você está simplesmente familiarizado com o bairro. A primeira vez que você chegou no prédio, você possivelmente entrou pelas portas e não sabia se você virava à direita ou à esquerda. Aí você viu algumas plaquinhas indicativas e falou, eu acho que é para lá. E você subiu e você chegou. Mas depois da terceira, quarta vez, você sabe onde nós nos reunimos. Por quê? Você está familiarizado com este local. Mas este algo ou alguém gradativamente torna-se comum. E aqui eu estou usando o termo comum como sinônimo do ordinário de forma pejorativa. Algo ordinário, algo sem valor, algo que gradativamente se torna tão comum que nós, veja o último quadro, perde-se a expectativa para com este algo ou alguém. Deixa eu dar um exemplo para os homens. Quando nós compramos um carro novo, o fato desse carro ser novo nos enche de expectativa. E a gente logo procura saber o que esse carro novo faz que o carro velho não fazia. O que esse carro novo tem que o velho não tinha. E a gente começa a contar para os amigos o que esse carro, as vantagens do carro novo em relação ao carro velho. Mas nos primeiros dias a criançada senta no banco de trás e a gente diz para eles, nada de bolacha. Se você vê criança mascando chiclete dentro do carro, você diz, esse chicletinho vai ficar na sua boquinha até o final da viagem, tá bom? A gente procura cuidar do carro novo, mas na medida em que a gente usa o carro novo e ele vai se tornando gradativamente comum, a gente vai perdendo as expectativas acerca do carro. E depois de alguns meses ou anos, as crianças já comem bolacha no banco de trás. Se tornou algo comum. A gente nem lava mais o carro. A gente não fica mais tão preocupado de deixá-lo no estacionamento ou na rua. Por quê? Porque aquele carro se tornou algo familiar a nós. Mas isso não significa que ele tenha um valor. Intimidade é coisa diferente. Diferentemente de familiaridade, a intimidade não depende de contatos constantes. A intimidade depende de contatos atentos. Um exemplo. Esse final de semana eu tive o prazer de receber em casa o amigo Josué Rodrigues, pastor da Igreja Presbiteriana Betânia de Niterói. Nós já nos conhecemos há muitos anos. Mas nós nos vemos talvez 2 ou 3 vezes por ano quando nos vemos. Mas o fato de nós não nos vermos tão constantemente, não muda o fato de que quando nós sentamos para conversar, nós conseguimos ter conversas íntimas, profundas. Por quê? Porque um está atento ao que o outro está dizendo. Um está realmente interessado no que o outro está contando. Ainda, o contato atento com algo ou alguém faz gradativamente com que esse algo ou alguém se torne precioso. Precioso. Isso é intimidade. Na medida em que a gente vai compartilhando fatos, coisas, histórias, o outro vai se tornando precioso. Não comum, precioso. E por fim, ganha-se reverência para com este algo ou alguém. Reverência é um fator essencial para que a intimidade cresça ou se desenvolva. O Salmo 25 diz, a intimidade de Deus é para com aqueles que o temem, para com aqueles que o reverenciam. Deixa eu explicar isso de uma outra forma, que eu já contei algumas vezes aqui na comunidade. Se eu estou com um de vocês e eu decido falar algo da minha intimidade, eu decido falar de um problema que eu estou enfrentando que diz respeito à minha vida íntima. No domingo seguinte,
eu percebo que você está numa roda de pessoas da comunidade, dando muita risada, e quando eu chego, a conversa para. Hã? E todos me olham com aquele olhar, você enfrentando esse problema, hein? Eu não tenho mais liberdade para construir intimidade com você. Por quê? Porque é fundamental que exista reverência para com a minha pessoa, para que a gente possa desenvolver intimidade. É fundamental que você reverencie a pessoa, para que a pessoa se sinta confortável em desenvolver intimidade com você. Agora, deixa eu pegar aquele exemplo do carro e dar um outro exemplo para mostrar para vocês como que se aplica a questão do carro à intimidade. Quando a gente fala de um colecionador de carros antigos, é diferente. Né? O colecionador de carros antigos, ele compra um carro velho, que ninguém quer mais, e ele chega em casa e fala para a esposa, com o olho brilhando, querida, olha o que eu consegui comprar. E a esposa olha aquela tranqueira velha, e o marido está sorrindo, esperando dela alegria. E mais, ele começa ao longo de anos, buscar as peças que estão faltando para aquele carro. Está faltando um farol. E ele procura saber no Brasil ou no mundo onde tem aquele farol. E quando ele descobre que tem um farol, ele compra, e aquele farol chega, e ele instala, e ele vibra com aquele farol. Aí está faltando uma maçaneta de uma porta, e ele leva mais 6 meses para achar a maçaneta. Ele instala a maçaneta, e está faltando um friso lateral, e ele leva 2 anos para achar o friso lateral, mas ele coloca o friso lateral, e quando o carro está montado, ele anda pelas ruas da cidade, orgulhoso daquele carro. E se você encontrar com esse cara numa feira de carro antigo, você vai encostar, não no carro, porque ele não vai deixar, nele pode encostar, no carro não pode, mas você encosta nele e pede para ele contar um pouco a história de cada peça desse carro. Ele vai falar, olha, essa maçaneta, eu consegui assim, esse friso, essa luz, olha esse volante, eu levei 2 anos para achar, olha esse banco, para eu reconstruir esse banco desse jeito, eu tive que fazer assim, assado. Sabe o que isso significa? Ao longo do processo, aquele carro não se tornou comum àquele colecionador. Muito pelo contrário, aquele carro se tornou precioso para aquele colecionador. Por quê? Porque ele valorizou cada parte. Ele se relacionou com profunda atenção no processo. Isso é verdade também nos nossos relacionamentos interpessoais. Nós podemos, ao longo da vida, nos tornarmos familiarizados a algumas pessoas e íntimos de outras. Isso é verdade nos nossos processos profissionais. Por exemplo, um médico pode, de tanto fazer cirurgias, começar a lidar com a vida humana como algo comum, perdendo o valor da vida humana. Um pastor, de tanto pregar ao longo da vida, ele vai descobrindo o jeito de fazer o pessoal dar risada, de fazer o pessoal chorar, de levar o pessoal a desafio, fazer o pessoal ficar em pé, fazer o pessoal sentar, e de repente ele perde o cerne da questão, que é como conduzir pessoas à intimidade com Deus. Existe um grande perigo ao lidarmos com Deus, com as coisas de Deus. Reuniões como essa, momentos diários em que nós abrimos a palavra para ler, momentos diários em que nós decidimos orar, situações semanais quando nós nos encontramos em grupos pequenos para estudar a palavra. Existe um perigo, sim, de gradativamente as coisas de Deus se tornarem familiares a nós e não espaço de intimidade. Talvez isso seja bem claro para alguns de vocês, quando você pensa como foram as suas primeiras experiências nesse local. Você se lembra quando você chegou pela primeira vez aqui?
E cada música, cada frase te impactava. Cada oração ia fundo no seu coração. Cada mensagem parece que falava para você. Mas com o passar do tempo, as coisas parecem que vão se tornando tão familiares. Ah, essa música eu já ouvi. Ah, esse negócio que o Ricardo está falando eu já ouvi. Ah, esse texto bíblico que ele vai pregar eu já conheço, eu já li. E a gente começa a lidar com essas coisas não mais com expectativa e reverência, mas como se fossem ordinárias e comuns. É por isso que eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre esse tema. Crescendo em intimidade, resistindo à familiaridade. Porque Davi é um desses caras que me impressiona, porque ao longo da vida ele tem diversas experiências com Deus, mas Davi não perde essa sensibilidade para com a intimidade com Deus, nas mais variadas situações. E o texto que a gente vai estudar nos mostra claramente como isso acontece em Davi e o contraponto como isso não acontece com outro cara. Deixa eu começar a ler o texto para vocês e contar a história. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. 30.000 ao todo. E interessante, quando você começa a ler 2 Samuel 6, que diz que Davi reuniu os melhores guerreiros e reuniu 30.000, a primeira percepção de quem não conhece a história é a seguinte: Davi vai sair para a guerra, não é? Ele precisa dos melhores guerreiros e 30.000. Para que ele vai fazer todo esse cortejo militar? Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Mas para aqueles que leram os capítulos 5, 6 e 7 do primeiro livro de Samuel, sabem que é muito estranho Davi estar reunindo os seus melhores homens e 30.000 homens para ir até Baalá de Judá, porque a arca já está em território de Israel. A arca não está na mão dos inimigos, a arca está na casa de um sacerdote israelita. Por que levantar 30.000 homens e os melhores homens para ir buscar a arca? Esse tipo de coisa Davi podia inclusive mandar alguém buscar. Reúne aí uns 10 homens e diz assim: olha, a arca do Senhor está na casa de Abinadab, que mora em Baalá de Judá, e diz para ele que o rei mandou trazer a arca para Jerusalém. Mas sabe por que Davi não faz isso? O verso 2 demonstra que Davi olhava para aquela arca, ou pensava naquela arca, de uma forma muito maior do que um mero objeto. Veja só, Davi agregou aqui, primeiro, qualidade. Ele reúne os melhores guerreiros de Israel. E ele agrega quantidade, 30.000. Os melhores guerreiros e 30.000 guerreiros. Sabe por quê? Ele está indo buscar o objeto que representa a presença de Deus no meio do povo. E Deus merece o melhor cortejo militar de toda a história de Israel. Deus não merece as sobras, Deus merece os melhores guerreiros. Deus merece os melhores homens engajados nessa tarefa que a maioria das pessoas pensaria de maneira simples, de maneira comum, de maneira ordinária. Por que gastar tanto dinheiro para ir buscar uma arca em Baalá de Judá, a cerca de 70 quilômetros de Jerusalém? Mas Davi empenha muitos recursos, envolve os seus melhores homens, 30.000 homens, para um evento que aos olhos de Davi era extraordinário. Ele ia trazer a arca de Deus para o centro do poder político de Israel. Mas ainda, a gente percebe aqui que Davi demonstra, primeiro, consciência, segundo, reverência para com esse objeto.
E aqui está um divisor de águas na maioria, ou um divisor de águas na nossa caminhada espiritual. Quando nós começamos a entender que, por exemplo, essa reunião às 6 horas da tarde, ela é comum, ela é circunstancial, ela não tem nada de extraordinário. Um dos nossos momentos de leitura da palavra, um dos nossos encontros durante a semana para o estudo da Bíblia. Mas faz uma profunda diferença quando você não deixa o seu coração perder a sensibilidade para perceber que todas as vezes quando o povo de Deus se reúne e Deus está presente no meio dele, coisas acontecem. Todas as vezes que pessoas se reúnem em nome de Jesus, Deus está ali presente, Ele atua, Ele age, Ele faz maravilhas, pessoas são curadas fisicamente, pessoas são curadas emocionalmente, pessoas são restauradas espiritualmente, casamentos ganham nova direção, vidas são redimensionadas. Por quê? Porque esse encontro não é natural, esse encontro não é comum, esse encontro não é ordinário. Seja esse encontro aos domingos, seja o seu tempo de leitura da palavra, o seu tempo de oração, o seu tempo de estudo bíblico no lar. Basta você exercitar o seu coração para não caminhar na direção da familiaridade e perder a oportunidade da intimidade. Existem muitos cristãos que vivem 5, 10, 20, 30, 40 anos numa igreja. Mas ao invés deles se tornarem íntimos das coisas de Deus, eles vão se tornando familiarizados às coisas de Deus. Eles são capazes de repetir os hinos de cor, eles são capazes de repetir os versos bíblicos de cor, eles já ouviram pregações talvez sobre a Bíblia inteira, 3 vezes cada texto, mas isso não faz deles pessoas íntimas. Sabe por quê? Eles perderam a consciência de quem Deus é e a reverência para com quem Deus é. E isso faz total diferença. Diante disso, o verso 3 nos diz: puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aio, filhos de Abinadab, conduziam um carroção com a arca de Deus. Aio estava na frente dela. Para aqueles que já leram 1 Samuel, capítulos 5, 6 e 7, sabem também que essa história de carroção novo foi ideia dos filisteus. Porque quando essa arca é tomada pelos filisteus e levada para o território da Filistia, essa arca durante 7 meses dá tanta dor de cabeça para os filisteus, já já eu vou contar essa história, que os príncipes da Filistia se reúnem e decidem devolver a arca para o território de Israel. Eles não querem mais a arca no território da Filistia. E o que eles fazem então? Eles encomendam com a GM da Filistia um modelo novo de carroça e sai lá o carroção novo, né? O carroção novo da GM da Filistia, um carroção que tinha 2 bois à frente e podia carregar aquela arca, só que tinha um problema técnico, se é assim que a gente pode chamar. Quando você lê Êxodo capítulo 25, nos planos de Deus não existia carroção novo. Os planos de Deus eram um pouquinho diferentes. Deus havia instruído o povo de Israel a fazer o seguinte: todas as vezes que eles fossem transportar a arca possuía argolas nas laterais, uma haste deveria ser colocada transpassando aquelas argolas dos 2 lados, e 4 sacerdotes, 2 à frente e 2 atrás, deveriam levantar a arca e carregá-la no ombro. Os filisteus, por desconhecerem isso, fazem um carroção novo, botam a arca em cima,
tocam os bois e os bois levam a arca até a fronteira de Israel. No entanto, nós estamos agora falando dos filhos de Abinadab, que deveriam, em tese, conhecer a lei, e que ao invés de fazer uso do caminho descrito por Deus em Êxodo 25, eles optam pelo estilo filisteu. Deixa eu só fazer uma pequena observação aqui, porque esse negócio está muito mais próximo da gente do que a gente possa imaginar. Inúmeros princípios e valores descritos na Bíblia, quando comparados ao padrão da nossa sociedade, aos padrões morais, aos padrões éticos da nossa sociedade, olha, não poucas vezes eu escuto de pessoas a seguinte afirmação: Ricardo, mas os tempos são outros. Eu sei, na Bíblia diz que a gente deve se comportar assim. Na Bíblia diz que o nosso padrão ético deve ser assado. Na Bíblia diz que o nosso padrão moral deve ser assado. Só que os tempos são outros. Nós estamos agora no tempo dos carroções novos. A tecnologia evoluiu. As coisas mudaram. Por que carregar essa arca no ombro se a gente pode carregar essa arca num carroção novo da GM da Filistia? A gente precisa ter muito cuidado aí. Porque, com certeza, existem aspectos da nossa espiritualidade que evoluíram e continuarão evoluindo através da história, especialmente quando se trata de metodologia. Explico. Se o apóstolo Paulo vivesse hoje, não no século I, ele não escreveria cartas em pergaminhos. Ele escreveria e-mails. Não é verdade? Eu não tenho a menor dúvida que se o apóstolo Paulo vivesse nos dias de hoje, ele precisasse pregar para a igreja de Éfeso, estando ele em Corinto, se a igreja de Corinto tivesse transmissão online pela internet, ele botava um telão na igreja de Éfeso e projetava o sermão dele lá. Tem crente que acha que isso é pecado. Mas o que o apóstolo Paulo muitas vezes fez foi escrever cartas para serem lidas nas igrejas, e se ele vivesse hoje, ao invés de escrever as cartas, ele iria mandar a igreja de lá se conectar, botar um telão, projetar, e ele ia passar 4, 5 horas instruindo o povo de Éfeso a partir de Corinto. Pecado isso? Não. O grande problema é quando a gente fala de princípios e valores de vida. Princípios e valores de sabedoria que Deus nos deixou na palavra. Princípios e valores que dizem respeito aos nossos relacionamentos, ao nosso casamento, à maneira como a gente faz negócios, e que nós somos tentados a achar que porque o mundo evoluiu, se é que a gente pode dizer nesse sentido que o mundo evoluiu, nós precisamos também negociar os princípios e valores. Cuidado com isso. Aí nós temos esses dois caras, Uzá e Aio, filhos de Abinadab. Interessante que lá em 1 Samuel, capítulo 5, 6 e 7, esses dois caras não existem ainda. Eleazar, filho de Abinadab, é o responsável pelo cuidado da arca enquanto ela estivesse ali na casa de Abinadab. Eugene Peterson diz que, bem possivelmente, Uzá e Aio nem eram ainda nascidos quando esta arca chegou na casa deles. Por isso eles nem são citados no primeiro livro de Samuel. Mas agora, eles estão crescidos e eles são os responsáveis, mas o Eugene Peterson nos convida a refletir sobre o seguinte: esses dois rapazes, eles aprenderam a gatinhar vendo essa arca. Aprenderam a andar em torno dessa arca. Se tornaram adolescentes convivendo com essa arca. Se tornaram jovens em torno dessa arca. E o Eugene Peterson chama a nossa atenção para o seguinte: parece que Uzá e Aio desenvolveram uma relação para com essa arca de um zelo altamente pecaminoso. E o pior,
um zelo irreverente. Por quê? Porque essa arca foi dada a Israel para que Israel constantemente se lembrasse da presença de Deus no seu meio e, consequentemente, se lembrasse que é Deus quem cuida de Israel. Mas na mentalidade de Uzá e Aio e nas atitudes dele, parecem que eles criaram uma percepção de que eles cuidavam da arca e não a arca deles. Eles cuidavam das coisas de Deus e não Deus da vida deles. Gente, esse negócio é sério, sabe por quê? A maioria das pessoas religiosas não se dão conta disso, mas elas foram contaminadas pela espiritualidade de Uzá e de Aio. O que as pessoas religiosas fazem? As pessoas religiosas gradativamente começam a achar que Deus existe para que elas cuidem de Deus. Elas estão sempre preocupadas para saber se as igrejas estão adorando Deus da maneira certa. Elas estão preocupadas para saber se as igrejas estão falando de Deus as coisas certas. Elas estão preocupadas sempre em olhar para as pessoas e saber se as pessoas estão falando de Deus, vivendo com Deus da maneira certa. Elas se tornam altamente zelosas. O que elas não se dão conta é que elas invertem os valores da espiritualidade bíblica. É Deus quem cuida de nós e não nós que cuidamos de Deus. Nós existimos para sermos alvos do cuidado de Deus e não nós temos que cuidar de Deus. Veja só o que acontece. Uzá e Aio conduziam um carroção com a arca e Aio andava na frente dela. E aí vem uma das partes mais complicadas para um pregador ensinar em toda a Bíblia. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor. Davi criou uma espécie assim de bloco carnavalesco, Davi e seus 30 mil homens. Né? E eles tocavam harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. E aqueles que acham que em igreja só tem que ter órgão e órgão de tubo, se vira com esse texto. E aqueles que dizem que diante de Deus nós temos que ficar bem paradinhos e com as mãos amarradas e não pode chacoalhar e não pode dançar na presença de Deus, brigue com Davi, porque Davi botou esses 30 mil homens para dançar, para cantar com os sons de harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Uma grande parada.